Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do podcast Sem Papas na Língua. Eu sei que você estava com saudade e eu também com saudade de você. Trazemos aqui para ti, toda sexta-feira, uma pessoa que traz novidade, que traz coisas boas para você ouvir, que enriquece o teu conhecimento, aumenta as tuas informações, e é com esse conhecimento e com essas informações que nós pautamos nossa vida, né? A gente vive em função de informações. E hoje eu estou trazendo para você um personagem da história de Rondônia? Não, da história do Brasil. Rondônia, que você se orgulha e eu também, que só tem 40 e poucos anos, 44 anos de Estado. E esse Estado nasceu na mão de praticamente 3 pessoas. Estas pessoas não tinham nem ideia de que o que estavam fazendo é essa grandeza que hoje orgulha todo rondoniense. Esse novo celeiro do mundo, que está com seus produtos em quase todos os países do mundo. Tudo teve um começo, não é verdade? Então, está aqui um homem daqueles que começaram junto com o Capitão Silvio, junto com Assis Canuto, junto com Amadeu Machado, a construção do Estado de Rondônia. Esse cidadão é um gaúcho que abandonou os pampas, as prendas, o pingo, a bombacha, e veio para o calor dos trópicos da Amazônia nos anos 70. Jovenzinho, diploma de advogado na mão. Advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquele tempo, entrar numa faculdade, nossa senhora, pensa num desafio. Pois ele conseguiu, sendo filho de um carpinteiro, que não tinha dinheiro para pagar curso de vestibular. Chega de trololó, né? Quero apresentar para vocês o ex-deputado estadual constituinte da Constituição de Rondônia, ex-deputado federal e ex-senador Amir Lando, Amir Francisco Lando. Fiquei todo lisonjeado com esses qualificativos que são mais consequência da nossa amizade, do nosso conhecimento, do que propriamente de mérito meu. Mas eu realmente nasci numa vila que não tinha mais de 30 casas e que era um centro ferroviário da rede ferroviária federal do Paraná e Santa Catarina. Esta vila hoje é município, né? Piratuba, né? Mas não, a vila que eu nasci não era Piratuba. Não se chamava Piratuba ainda. Não. A vila que eu nasci era Uruguai. Eu nasci a rigor Marcelino Ramos, no hospital, mas o meu registro foi dessa vila. Então, Marcelino, no Rio Grande do Sul, eu estava na beira do rio, atravessava o rio, estava no Rio Grande do Sul. Voltava para cá, era Santa Catarina, nas barrancas do rio Uruguai. O que eu lembro, assim, às vezes eu ia pescar no rio Uruguai, e lá de tarde as pessoas que trabalhavam naquelas ladeiras cantavam. Mas será que eu também vou virar um cantador de ribanceira? Será que eu vou sair daqui? E a minha mãe, meu pai, sobretudo a minha mãe, tinha assim uma obsessão para que eu fosse estudar fora. Mas como? Não tinha dinheiro. Meu pai era um carpinteiro, que produzia móveis, inclusive aquelas carretas de madeira que faziam, né, com chapa de ferro puxada a boi,
ou a cavalos também, né? Às vezes uma dupla de cavalos também puxava essas carretas. Mas era os móveis, assim, móveis, os meus móveis, quando eu casei, quem fez foi meu pai. Olha só. Então, quer dizer, o que eu nasci sem uma perspectiva, mas a ambição, o desejo, né? A vontade de marcar minha presença nessa passagem pela Terra foi mais forte. E eu escrevi uma cartinha, à mão, a punho. Lembro muito bem, uma folha, 2 folhas, foi, De papel ao de maço? papel ao maço, exatamente. Com pauta. Hoje as pessoas não com pauta. Não sabe nem o que é isso, né? Papel ao maço. Mas foi, então, daí 30 dias, 40 dias, veio pelo telégrafo um telegrama assim, da presidência da República. Aí eu abri aquilo e dizia assim: o presidente da República concedeu uma bolsa de estudo para que você fosse para estudar no colégio, como eu tinha já sinalizado, foi para Caçador, Santa Catarina. Aí O senhor... começa a minha caminhada graças ao Juscelino, graças a Deus, né? Mas ao Juscelino Kubitschek. Olha só, o Isso senhor até me fez uma emociona. carta para o Juscelino, Presidente da República. quando o senhor estava fazendo o 2º grau, que Já naquele tinha tempo concluído. era científico, né? Não, ali não, eu ainda estava para entrar no ginásio. Ah, estava para entrar no ginásio quando o senhor fez a carta. Aí a bolsa pegou também o científico, na época. Olha só. O internato. A questão era o internato, era onde comer, onde dormir. Sim. E o meu pai não tinha condições de pagar isso. Eu teria virado um cantador de ribanceira, como eu disse, né? Então, o que eu quero dizer é que a vida de cada um tem seus caminhos próprios e parece que Deus é que traça e a gente faz coisas. Quem diria que eu iria conseguir uma bolsa do presidente da República de internato para poder estudar? Então, consegui e sair da minha aldeia. Me lembro ainda muito bem que eu saí, só passava trem, não tinha outro veículo, outra forma de transporte. De locomoção. De locomoção, transporte. Então, eu fui no último vagão, assim, olhando para trás, porque ali ficavam meus referenciais afetivos. Estava se despedindo de casa, né? Ficava a minha família, o meu cachorro, o meu cavalo, as coisas que eu tinha, assim, que eram os meus companheiros. Eu só tive uma irmã, que era mais nova do que eu, mais 6 anos. Então, quer dizer, foi assim uma ruptura com o meu ambiente afetivo. E você ir para o desconhecido. Era o menino saindo de casa para o mundo. Para o mundo, e um mundo que eu não conhecia, que eu, vamos dizer assim, tinha um misto de medo, preocupação, Insegurança. Outra coisa também, quer dizer, eu tinha assim, uma pequena mesada do meu pai para, às vezes, ir ao cinema, às vezes comprar um sanduíche, tomar um guaraná, que naquela época a gente não tomava refrigerante. Na minha casa a gente tomava refrigerante no Natal e Ano Novo e a Páscoa. Eram 3 datas. Sapato usava só no domingo para ir à missa. Senão era descalço. Às vezes pisando assim num caco de vidro, aquele talho, assim, sangue. Eu tenho marca nos meus pés até hoje de caco de vidro. De caco de vidro, né? Então, quer dizer, eu nasci de uma família simples, porém de princípio. Isso que é importante. Sim. Eu tive aquela de educação valores. de casa, os valores, sobretudo da honestidade, da rigidez moral, quer dizer, de ser realmente pessoa que fosse andar com retidão na vida. Meu pai dizia, olha, não pegue um fio de linha que está jogado.
Porque pode ser que atrás dele tenha uma corda, tenha uma vaca ou mais, e você estará roubando. E roubar não é decente. Nunca pega o que é dos outros. Nem tenha inveja, porque se você não conquistar as coisas por ti mesmo, não é com a força dos outros que você vai tomar a força. Então, eram princípios muito simples, mas o meu pai era meio filosófico, né? Ele sabia escrever, claro, tinha o curso primário na época, mas ele era um homem filosófico, ele era um pensador naquela simplicidade daqueles confins, né? Aquela época era um isolamento grande. Hoje você tem o trator de esteira. Há 80 anos atrás era difícil, as estradas se faziam muito a picareta, né? Como se falava. Então, avião nem pensar, né? Naquela região cheia de morro. Carro Mesmo também não. as estradas extremamente eram pequenos, vamos dizer assim, aqui a gente poderia chamar de varadouros, né? Carreador. Carreador. É. Então, o que eu vivi aí, e essa bolsa de estudo do Juscelino Kubitschek mudou a minha vida, pela graça de Deus. Bom, o senhor acabou de fazer referência a Deus e dizer que dia de domingo botava o sapato para ir à missa. O senhor continua agradecendo a Deus e indo à missa? Hoje? Claro, não, agora, vamos dizer assim, eu tenho para mim que a gente dialoga com Deus em qualquer lugar. Não só vou à missa assim mais esporadicamente, mas eu acho que Deus está em todo lugar e a gente pode ter esse encontro. Não há dúvida de que essa energia coletiva de uma comunidade orando junto é uma força maior. Sim. Não tenho dúvidas, mas eu tenho assim já na minha formação uma formação intelectual assim em que o Deus está em todo lugar e é o todo. Ele é esse todo. Ele é o Deus de Pascal, como diz, mas ele é o Deus que a gente fala filosoficamente. Mas eu quero apenas dizer que, para mim, a presença de Deus, como eu disse, está nesse todo no universo. E a gente pode dialogar com Ele, a gente pode falar com Deus, porque Ele é o Senhor do céu, da terra, de tudo que existe, de tudo que irá existir. Não é só o passado, não é só o presente, é o futuro. É uma coisa assim complexa, mas é preciso ter fé. A fé faz a gente, quem acredita, tudo passa a ser verdade. Fazer você acreditar no que não ver, no que não ouve, não é? Não, é exatamente. Eu vejo que é preciso, a fé é um salto no escuro, que você dá esse salto, mas sabe que você não vai cair. Né? Você tem algo maior que te sustenta, que é Deus. Alguém segura na tua mão, não é? Os princípios e os valores que o senhor fez referência, que seu pai passou para o senhor, para sua irmã, para a família, o senhor cultiva eles até hoje? Não, isso eu acho que aperfeiçoei mais ainda. Aperfeiçoou, Porque melhorou. Você vê que eu passei pela vida pública 40 anos, fui ministro da Previdência, que está aí esse caso. Sim. No Amirlando, não, em momento algum, se envolveu num escândalo na vida. Nas emendas, igualmente. Veja lá em Ariquemes as emendas que eu dei lá naquele município, mas pode ser Porto Velho, pode ser Corumbiara, pode ser qualquer lugar. Então, o que eu posso dizer que eu mantenho com maior rigidez ainda essa questão. Essa conduta. Eu quero dizer,
essa relação de princípios, né? Essa escala de valores. Que hoje está tão precarizada, né? Hoje está precarizada. Eu não sei, eu fico assim preocupado. Que mundo nós vamos entregar para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Nós recebemos um mundo mais decente. Com certeza, senador, o senhor é o meu entrevistado. Mas me desculpa, vou interromper o senhor para dizer o seguinte. Nós somos da mesma geração, nós dois temos uma diferença de 3 anos. O senhor chegou 3 meses? 3 meses. O senhor chegou 3 meses antes de mim. Nós somos de 44. São 2 senhores de 81 anos caminhando para 82. Aqui tendo esta conversa. Eu queria pontuar 2 coisas para solidificar o que o senhor falou. O seu pai, o senhor disse que era meio filósofo, porque ele tinha um primário. O primário daquele tempo, né? Pensava. O primário daquele tempo ensinava o menino a pensar, a ler, a interpretar. Hoje o menino sai da faculdade sem saber fazer isso. Mas o que eu, assim, é a decadência dos valores. São essenciais, porque nós, em estado de natureza, teríamos uma liberdade plena, uma liberdade Sim. total. Mas, na medida que nós, para nos proteger, como foram lá atrás dos bárbaros, etc., as pessoas tiveram assim essas cidades, esses pequenos ajuntamentos de pessoas. Construíram até as muralhas para se defender. E abriram mão daquilo que era, vamos dizer assim, a sua liberdade natural, né? Aquilo que realmente seria esse estágio sem leis, sem princípios, mas que era uma liberdade total. Aí o que acontece hoje? Nós temos todo um sistema. Então você criou o judiciário. Quando eu fui para a faculdade, o judiciário era um poder acima, isento, que praticava a verdade. Quase sacrossanto. Quase sacrossanto, você resume. E era um poder que a gente recorria como última referência para a realização dos seus próprios direitos individuais e garantias individuais. Tem a Declaração dos Direitos do Homem, que você vai encontrar pela primeira vez lá na Revolução Francesa, depois, inclusive, vai para a ONU, que é a Declaração dos Direitos Universais. Né? Então, o que eu quero dizer é que você tinha um mundo mais seguro, um mundo que já tinha caminhos traçados e que você ia percorrer, ia escolher qual escolher, mas era um mundo que não havia essa matança de pai matando filho, filho matando pai. Você vê assim, hoje havia menos impunidade e mais justiça, né? Mais uma justiça correta, justa. Não que persiga as pessoas, não que olhe na cara, esse está marcado, esse vai levar pau. Então, quer dizer, a justiça tem que ser em cima da verdade, da isenção e sobretudo, para realizar o que é justo. Nós entregamos para a sociedade, mas esse poder ele tem que ter esses predicados, né? Tem que ser algo que realmente realize o direito, porque a democracia é o governo das leis, não é o governo das pessoas. Então, quer dizer, é isso que tem que se entender. E o juiz é aquele que vai aplicar corretamente a lei. Mas o juiz que mas a gente não vê isso mais, né? Claro, não todos, mas você vê muitos desvios, você vê escândalos. Quer dizer, quando você vê aí, porque presta favor de um lado, recebe decisões de outro, meu Deus do céu, que mundo é esse? O que nós vamos entregar para as gerações futuras? Ou a gente vai corrigir essas coisas, ou a gente cria condições para corrigir, e para que tudo volte dentro desses princípios, né, da justiça, de dar o que a cada um o que é seu, de tratar os iguais
igualmente, os desiguais de maneira desigual também, porque cada um, nos seus limites, no seu cabedal de direitos, de interesse. Ora, eu fico assim abismado quando eu vejo essa questão do Banco Master, quando eu vejo quantas pessoas se envolvem aí, gente grande, gente que devia dar o exemplo. Eu sempre, ao menos na minha infância, o exemplo vem de cima. Agora não, agora o de cima é um exemplo perverso, né? Continua vindo de cima, mas da pior qualidade, né? E o que eu acho é que realmente o que está acontecendo é que se perdeu a vergonha, o medo. Eu, quando fui relator da CPI do PC, eu constatei, provado, bem certo, o resto era ilações, eu não quis ilações, porque se você tem um argumento mentiroso, contamina todo o teu trabalho, um relatório que nem aquele do que aconteceu da CPI do PC. Então eu procurei tirar, o meu trabalho era jogar fora o que era duvidoso, e fiquei 13 mil milhões e 500. Isso é provado no banco, não tinha a de conta bancária. Então, ora, se a gente corrigiu isso, e ao invés de as pessoas, não, o negócio está errado, não se pode fazer o errado. As pessoas fazem o errado e riem na nossa cara ainda. E ainda, hoje, se esconde o crime assim, numa regra. Sigilo por 100 anos. Sigilo por 20 anos. Sigilo eterno. Quer dizer, então você junta as provas do delito, do crime, para jogar debaixo da terra, no buraco negro. Quer dizer, é isso que eu fico preocupado. E é esse mundo que nós vamos entregar. Senador, nós vimos provas sendo destruídas com furadeira. Sim, teve. O judiciário destruindo provas até com furadeiras. Não era o bandido, o acusado, o suspeito que estava destruindo as provas para não ser criminal. Não, era o judiciário. Aí nós avançamos aqui. Vocês estão ouvindo aqui coisas muito sérias, muito graves, e vindas de um homem que tem toda a autoridade para dizer o que está dizendo. Primeiro, é um grande jurista, um grande advogado. Segundo, foi senador por 8 anos, deputado federal. 2 anos. Deputado estadual, um dos autores da Constituição de Rondônia. Pode pegar a Constituição que você vai ver o nome dele lá. E ele foi o relator do processo que cassou o mandato do ex-presidente Fernando Collor, que hoje se encontra preso em prisão domiciliar humanitária, aquela que estão negando para o Bolsonaro. Concederam para ele. Então, ele sabe do que está falando. Ele está te relatando o Brasil que nós estamos vivendo. E eu me sinto muito tocado com as palavras dele, porque eu também tenho filhos. Eu tenho 3 filhos. E eu lutei lá no Rio de Janeiro, em 64 até 68, como estudante do calabouço, participando de passeatas contra a ditadura, lutando por liberdade. Eu passei a vida como jornalista lutando por liberdade, para deixar o mundo melhor para os meus filhos. Vou fazer 82 anos. Estou na mão do Senhor. Não sei por quanto tempo mais. Mas, como disse o senhor, senador, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Quer dizer, a gente teria que aprimorar o convívio cada vez mais pacífico, cada vez mais respeitoso. Nós tínhamos que saber que o outro é nosso irmão
O outro não é um monstro que você tem que matar por causa de um telefone, meu Deus do céu. Quer dizer, o outro é uma pessoa que também tem esperança, tem sonhos, tem expectativa de vida, de felicidade, porque a gente nasceu não é para sofrer, é para ser feliz. E ser feliz é exatamente isso, é viver o nosso menino Jesus, né, em qualquer lugar. Quer dizer, você poder ter que temer o diabo, você tem que ter algumas referências. O temor é um Deus que organiza a sociedade. Isso os gregos pensaram muito bem, sobretudo quando inventou o tribunal, Ésquilo e Eumênides, coloca que ele que inventou o tribunal para julgar Orestes, que tinha matado a mãe porque a mãe matou o pai. Essa era a justiça privada. Jocasta. Aí era exatamente a justiça privada, né? Então, o que a gente quer nesse momento é que nós temos que reafirmar esses princípios. O humanismo iluminou o mundo. A arte está... Então, você vê aquela imagem de Adão diante da Capela Sistina, que foi pintado por Michelangelo, Adão quase botando o dedo, encostando Deus. Eu não sei se ele quis mostrar que o homem se deificou, ou seja, se torna próximo de Deus, ou se Deus é humanizado. Deus deu um testemunho dessa humanização quando assumiu na figura de Cristo o quê? A figura humana. A condição humana. A condição humana. Então, senador, conclui esse raciocínio para a gente fazer um intervalo, tomar uma águazinha e retornar. Então, o que eu quero dizer é exatamente que nós temos que criar um mundo onde todos possam viver em paz, em segurança, na satisfação das suas necessidades fundamentais, porque a pessoa com fome perde a dignidade. Quem passa fome é uma dor interna, não é a falta só de alimento, é a falta de energia vital, porque isso propicia a nossa vida, o trabalho, e o trabalho gera riqueza, mas as pessoas têm que ter os seus postos de trabalho. Tem que ter dignidade. Sem isso, esse mundo não vale a pena. Nós vamos ali, voltamos já. Vamos só molhar a garganta aqui com uma água mineral da Mina Linda. Até já. Conheça a água mineral Mina Linda, gostosa por natureza com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Baixe o aplicativo da Rádio Informa na Hora. Músicas e muita informação. Na cidade, no campo, em qualquer lugar que você estiver. Estaremos juntos de você. Estamos chegando cada vez mais longe para ficar cada vez mais perto de você. Chuvas alagando as ruas. Secas que prejudicam famílias. Queimadas que colocam vidas em risco. Quando a gente baixa a guarda, as calamidades chegam. O que fazemos hoje indica a herança que vamos deixar para as futuras gerações. Não vamos dar trégua na luta pelo clima. É o nosso legado para evitar calamidades e salvar o amanhã. Assembleia Legislativa de Rondônia. Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco desse podcast Sem Papas na Língua,
conversando com o senador Amilando, uma fonte de história, de sabedoria e de exemplo de vida, de superação, de gente, de jovem, como ele já contou, que apesar do ambiente humilde, ele tinha um sonho e ele lutou por esse sonho. Hoje, muitos jovens se perdem, não conseguem sonhar. Os seus ambientes não lhe permitem ter sonhos grandes. Os exemplos que ele vê, às vezes, dentro de casa, são degradantes, são destruidores. E quando ele sai da porta de casa, o que ele encontra é pior ainda. O que ele encontra é um amigo, um colega da sua idade, um pouquinho mais velho, mais esperto, cheio de tatuagem, cheio de piercings, né? Nariz, brincos na orelha, tudo bem, é a moda, é os tempos modernos, é como os jovens se sentem belos, mas também é por trás disso, muitas das vezes, vem aquele convite. Olha, tu quer um celular igual ao meu? Ah, cara, eu quero, mas eu não posso comprar. Não, vem comigo que a gente resolve isso. E aqui tem mais um menino entrando numa facção. Ou então sendo convidado a roubar um celular, porque alguém lá de cima, o exemplo lá de cima, disse que qual é o problema de roubar o celular? O menino só quer tomar uma cervejinha? Então, é esse mundo que o doutor Amilando estava te esclarecendo ainda agora, que nós estamos inseridos nele. Mas não foi esse mundo que ele sonhou quando ele chegou aqui nos anos 70 e começou junto com Assis Canotto, repito, com o capitão Silvio de Farias, com Amadeu Machado, um trabalho que construiu esse Estado. E eles não pensaram de construir um Estado para ser administrado por um Estado paralelo, ou um governo paralelo, ou aquilo que todo mundo já sabe, chama pelo nome, um narco-Estado. Vamos voltar lá atrás, um pouquinho nessa história, para a gente saber o que esses homens fizeram. Ami, me diga, você já era funcionário do IBRA, ou era do INCRA, lá no Rio Grande do Sul? Não, é o IBRA, né? Que naquele ínterim se transformou em INCRA. Mas era IBRA. E você, pela carta do Juscelino, você estudou, foi para a faculdade, fez Direito, e aí foi trabalhar no IBRA. E como é que você resolveu deixar o Rio Grande do Sul para vir para Rondônia? Olha, eu sempre tive um chamado, assim, para o Gênesis, eu vou chamar, para o princípio. E a Amazônia era o último capítulo dessa geografia natural. A Amazônia ainda tem uma expressão grande em termos de área, né? Em termos de participação, vamos dizer assim, da terra. Então, o que eu queria, eu tinha assim um negócio, eu ia fazer geologia, porque me fascinava, na época, a exploração de petróleo lá nos confins, né, da Amazônia. Mas aí eu comecei a participar da vida estudantil e me levou para o direito, né? Negócio de discurso, de liderança estudantil, etc. Então a política também chegou em você através dessa militação estudantil. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a Amazônia sempre foi esse fascínio. E, de repente, eu estava no INCRA e surgiu essa ideia da Transamazônica, aí surgiu, vamos dizer assim, essas oportunidades da colonização, da discriminação das terras. O que é discriminar terras? É separar essa do particular e essa do governo. E, fundamentalmente, é isso aí. E aí o jovem advogado ficou inquieto, a inquietação tomou conta. Aí eu falei com o diretor, que era lá do Sul mesmo, de Porto Alegre, ele, o Castilho, digo, olha, me arruma aí um lugar, eu quero ir para a Amazônia. Na hora, e eu ia para o Maranhão. E na última hora eu vim para Rondônia. Você vê que sorte, Rondônia é fantástica. Então nós chegamos aqui, tinha esse grupo
de pessoas. Tinha o Isaías, E tinha o papai e Melo. mamãe não ficaram preocupados, não? Com medo O de meu ver o pai, filho o se meu mandando lá para o Inferno Verde, como se chamava na época? o meu pai, coitado, já tinha falecido, faleceu cedo do coração. E então a minha mãe tinha assim, sempre estimulou, né, esse meu avanço na vida. Minha mãe, ela foi ser uma figura importantíssima na medida em que ela me impulsionava para avançar, para crescer. Então eu vim para a Amazônia, vim para Rondônia. Quando cheguei aqui, encontrei o capitão Silvio, o Canuto, o Modesto. Tinha o Modesto também estava aí. Ainda, depois veio o Amadeu, vieram outros, mas nessa sequência, aí estava começando o Ouro Preto, não tinha mais nada, e o Jaru, fui eu que fui lá para liberar da família Cantanhede as terras que eram excesso aos documentos, para nós fazer a colonização. Então, se criou Para Jaru, Adolfo Hall. se conseguiu da família Cantanhede e da família Pantoja também, né? E outros menores, Zé Mário, etc, etc. Mas o que eu quero dizer que eu vim assim, então, calçou a mão na luva, né? Porque era uma coisa que eu sempre tinha essa vocação. E aqui eu posso dizer que nós entramos para realmente fazer justiça social, dar a todos um pouco do seu de cada um, né? Então a gente fez a justiça social, é essa que divide, Sim. essa que aquinhoa, que dá a chance para muitos. Então a gente fez aqui assentando, vieram essas famílias assim famintas, com filhos nos braços e esperança no coração, apenas isso. Mas elas tinham a ambição de criar um novo Estado, de adquirir uma condição de vida melhor. Porque todo mundo vai atrás do melhor, quer melhorar sempre. Sim. Isso é um impulso humano, essa evolução. Então, foi assim uma coisa de você receber milhares de pessoas. Me lembro também aí o próprio seu Assis da Cascavel ia no INCA trazendo assim um caminhão de gente lá do Paraná para nós distribuir as terras. Então, foi assim uma participação de trazer esse povo e dar a terra a quem trabalha, como dizia o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra está lá escrito isso, dar a terra a quem trabalha. Então, o que a gente fez foi receber essa gente que vinha assim, desesperada. Muitos ficavam aí na beira da estrada, e a gente acudia, sentava, dava uma fichinha, ele ia pegar um lote, às vezes 30, 40 quilômetros da estrada, e ia pelos varadouros, né, pela picada que a gente fazia da topografia, e ia embora com uma mochila nas costas, levando sal, levando pouca coisa, uma arma, porque naquela época tinha que ter uma arma. Cacaio. O famoso cacaio. cacaio. O cacaio, né? O cacaio. Aquela época, a arma era um instrumento de trabalho. Não era para matar a gente, era para, se fosse para se defender. Para dos trabalhar, animais. para sobreviver. Então, essa foi assim, você não imagina a satisfação que a gente tinha de ver, depois no ano seguinte, ele já com a sua roça, com uma pequena cabana lá, uma pequena palhoça, como queira chamar, o tapiri, né? Os tapiris. E as pessoas com a fartura, com o sorriso no rosto, mostrando As que primeiras escolas debaixo de tapiris. Aí vinha as escolas, aí vinha depois... quando nós fomos inaugurar, me lembro, com Jerônimo Santana, um posto de saúde ali na linha 2, entre Cerejeiras e Vitória da União. Era como assim ser um hospital de primeiro mundo, um mero posto de saúde. A vida era difícil, se comprava ela com muitas mortes, muitos sacrifícios. Muita malária. A malária. Matando mais do que a Covid. Foi um extermínio aqui. Mas foram gigantes, essas pessoas foram fantásticas. Primeiro a coragem, né? Primeiro a gente destemida e com vontade de melhorar as condições da família. Senador Ami, o senhor fazia essa separação da terra, do que era público, do que era privado, e aí o Canuto se encarregava de
E o capital, criar os projetos e fazer a distribuição dessas terras. Vocês tinham alguma ideia de onde iam chegar? de onde? Onde iam chegar? Vocês Não, a gente visualizavam? queria, Vocês tinham um sonho? Como é que era em isso? primeiro lugar, afirmar a soberania nacional, a presença, a vivificação das fronteiras. É uma tese interessante, desde a lei de 601 de 850. Né? A ideia da presença do homem para afirmar a soberania nacional. Depois, o aproveitamento racional, como eu já disse antes, dos recursos naturais. Não era para queimar a madeira, era para realmente organizar. O governo militar, né, enfatizou muito isso com aquela campanha de ocupar a Amazônia, né, ocupar para não entregar, né, justificando inclusive a abertura da Brasília-Belém, da Transamazônica. Né? Então, nós estávamos dentro dessa filosofia. E o que se queria, primeiro, que derrubasse a relação do homem com a floresta, ou que ela dizia para o homem, ou me derrubas ou te devoro. Não tinha outra saída, lembrando lá do oráculo grego. Mas, da esfinge, né? Da esfinge. Que ela dizia, ou me decifras, ou te devoro. Então, essa era a situação. E a gente tinha que derrubar para receber o documento de propriedade. Hoje, essas pessoas que fizeram isso estão sendo tratadas como delinquentes. A gente tem que ser coerente. Então, não chamasse ninguém para cá, entregasse a Amazônia, porque se não tivesse vindo essa gente, ia ser entregue. Agora, não. Vem não, é crime, é meio ambiente. Gente, era a única forma da Amazônia ser nossa, a presença de brasileiros aqui. Não era fácil. Até porque o Brasil não tinha como dar conta de segurar o seu território numa região inóspita como essa. Desabitada. Tinha que colocar gente aqui. Na verdade, nos colocaram aqui para ser os guardiões, né? Guardiões da nação aqui. Dos limites do nosso território. Né? Então, quer dizer, a gente fica assim, preocupado com a falta de memória. Um Estado que não tem memória não tem futuro. Com certeza. Então, quer dizer, essas pessoas deviam olhar como aconteceu. Não, está errado. Está errado com a lei de hoje, não a lei daquela época. A lei daquela época, por exemplo, era 50%, você podia derrubar. Hoje é 20%. Mas você não pode querer olhar para trás e aplicar a lei de hoje de 20%. Está tudo errado. Vamos consertar esse país, vamos legalizar esse país. Tornar ele dentro dos parâmetros legais. Vamos botar a lei, porque a lei é que governa a democracia. Perfeito. É só ver o que está acontecendo com as pessoas, por exemplo, ali da região de Cacaulândia, que hoje é município, mas na época era município de Ariquemes, da linha 80, 85 até a 90, que as pessoas foram assentadas pelo INCRA. Sim. Receberam seus títulos, se implantaram e hoje vivem ameaçados de ser jogados no olho da rua, dando-se conta de que agora é terra indígena. O projeto dessa delimitação indígena veio muito depois, quer dizer, é o Estado se sobrepondo ao próprio Estado e transformando o cidadão em nada. Como eu disse, pessoas que não conhecem nada, que desconhecem a realidade. Uma insegurança jurídica absoluta. Claro, há um princípio fundamental no direito. Tempus regit actu. Traduzindo, o tempo rege o ato. Então tem que você analisar qualquer fato, qualquer acontecimento, de acordo com as leis daquele momento. Isso é fundamental, porque o Gorgias dividiu assim, o discurso em 3 tipos. O discurso jurídico, olha para o passado, não é para o futuro. Para o futuro é a política, o discurso político. E aí ele chama de epidítico aquele que teatraliza o presente, aquele que faz os grandes discursos, como, vamos dizer assim, nós podíamos aí citar alguns agora, do Ulisses, só para ficar numa pessoa só. Mas acho que está na hora de esse país repensar o seu destino.
E está fácil, nós não temos grandes problemas. Está o crime organizado, mas isso, evidentemente, tem que enfrentar e tem que enfrentar na Senador, proporção da o agressão. pior é que a questão do crime organizado que o senhor está fazendo referência, a Amazônia agora É o esconderijo deles. é o esconderijo deles. Para onde que a Venezuela está mandando as suas drogas? Não é mais pelas rotas, porque o Trump fechou tudo. Sim. É as nossas fronteiras. É, claro. Aqui, pelos nossos rios, riachos, igarapés, igapós, está tudo tomado. Você vê lá aquele crime que houve contra o indigenista e o jornalista europeu, Sim, lá na no Amazônia. Rio Javari. É. O Javari vem lá do Peru, lá de cima, passando aí para o Acre. Aí ele marca a nossa divisa. A divisa do Brasil é nas nascentes do Rio Javari. E para definir, foi longe, foi mais ou menos recente, 2 ingleses, engenheiros que fizeram. Então, é para mostrar que a Amazônia é essa imensidão, essa indemassada em alguns pontos, mas a ocupação dela é fundamental para integrá-la, integrar para não entregar. Era esse dilema. o... Então, essa terra, vamos dizer assim, sem homens e os homens sem terra, aqui deu um casamento importante. E hoje você vê aí no Jaru, por exemplo, Ouro Preto, um lote daquele é caríssimo. Não, E quem tem... 3, 4 milhões. É. Então, quer dizer, as pessoas se apegaram a isso. E aí não precisa saber que o sem terra não vai invadir essas áreas. O sem terra, as pessoas se armam para defender, eu acho que eles vão pegar as áreas maiores. Mas o que eu queria aqui dizer é que realmente o que interessa é que essa Amazônia é nossa. Aqui nós botamos o pé e o nosso pé não vai correr. Vai defender até a morte essa terra fantástica. É uma terra nova. A Amazônia é nossa. E o Brasil é nosso ainda? Olha, hoje nós estamos vivendo, quer dizer, novamente essa redivisão geopolítica, né? Os 3 grandes. A Rússia fica com aquela região aí da Europa, A Eurásia. A China vai ficar lá, sobretudo... Seu mundo asiático. Exatamente aquela parte. E os Estados Unidos, a América Latina toda, ele quer. América. Aquela doutrina Monroe, né? Monroe e tal. Onde a América para os americanos, não é para os americanos, a América para os americanos do norte. Então, essa redivisão, isso você vê que fazem onda. Essa invasão da Venezuela é uma ondinha. Não, está errado, mas ninguém faz nada. E também vai ser assim, a situação lá da Rússia, ela vai ficar com o seu pinhão, e a China também. O senhor acha que essa invasão da Venezuela, a prisão do Maduro, as declarações, os depoimentos que ele está dando, gerará alguma repercussão para o Brasil? Olha, eu acho que... Mais precisamente para o governo brasileiro atual? Eu acho que você se meter, cutucar onça com vara curta, não é aconselhável, porque ela pode te unhar ou te morder. Então, quer dizer, o modus in rebus, né? Devagar com andor, que o santo é de barro. Então, quer dizer, nós não aguentaríamos qualquer ofensa aqui dos Estados Unidos no Brasil, toma aqui de graça, antes de dar o primeiro tiro, né? Para fazer a primeira bomba. Então, o que eu quero dizer que está tudo certinho entre os grandes. Redividiram o mundo, as suas áreas de influência. E o que eu percebo é que o Brasil não adianta gritar, porque
tudo você tem que fazer se você tem bala na agulha. Nós não temos bala nem agulha. Bom, eles só precisaram de 47 segundos para tirar o homem da cama Agora, dentro do palácio, né? Que era um bunker, né? Então, só para terminar aqui, acho que eu sou contra. Eu sempre defendi o princípio da autodeterminação, sobretudo na nossa juventude, né? Era um tema que estava em voga. Sim, sim. E que colou, né? Colou. Agora, estou passando por cima, aliás, os Estados Unidos passam por cima no Oriente Médio por causa do petróleo. E você me disseram que tinha isso, que tinha armas atômicas, que não sei o quê, não tinha nada. É só mesmo um pretexto para destruir aquele país e dominar. Acho que essas coisas são assim, e vão ser assim, porque a história sempre é escrita pelos vencedores. E quem o senhor vê como vencedor das eleições em 2026? A direita, a esquerda, o centrão? Veja bem, hoje o retrato... Para encerrar, porque nosso tempo já foi embora até. O retrato de quem está em primeiro lugar nas pesquisas é o Lula. Eu não sei se vai resistir até quando, porque sempre a pesquisa, que é uma indicação, é um retrato daquele momento. Sim. Desse momento. Eu hoje, vamos dizer assim, por comodidade, eu diria assim, pelo que está aí, né, escrito, publicado, é realmente... Mas nós temos que mudar tanto, só para terminar, a última palavrinha, nós temos que terminar para reconstruir esse país. Nós temos que, cada um com a sua competência, nada de invadir a competência do outro, o Poder Judiciário julga os fatos, né, já acontecidos e interpreta as leis, não cria leis. O Poder Legislativo ele tem que produzir leis e não executar o orçamento com emendas, emendas e emendas. Virou um mascate, virou um comerciante de emendas, virou alguma coisa assim como um mercador. Não é isso. O que a gente tem que ter no Poder Legislativo, ideias para construir uma nação cada vez mais justa, cada vez mais certa, cada vez mais ética, e não o que a gente vê, PIX, emenda secreta, dinheiro que some no silêncio, da corrupção. Sigilos. E para fugir, sobretudo, das provas, sigilo de 100 anos em cima daquilo que foi tão difícil recolher para poder expor a sociedade e também condenar aqueles que transgrediram, aqueles que praticaram delito. Senador, e nem o Poder Judiciário se transformar, o Supremo Tribunal Federal, virar uma delegacia geral, como claro, virou. Também, mas quando eu disse cada um na sua esfera de competência... Encerrando, o senhor responde, o Brasil está vivendo nesse momento uma democracia ou o Brasil está vivendo uma ditadura tal qual, ou pior, ou menor que a de 64? Eu não gostaria Como é que o senhor vê? de fazer essa comparação com 64, porque o que nós temos aqui... Ou as demais ditaduras que houveram outras. Mas eu acho que a democracia é o que é o governo das leis, que é o respeito àquilo que se escreve, que está escrito, e àquilo que realmente deve ser observado para o convívio em sociedade tranquilo, pacífico, como queira chamar. Eu acho assim que nós estamos, nesse momento, estremecendo a nossa democracia. A democracia... Está precarizada. Ela está fragilizada. E nós temos que resgatar, porque a democracia é sobretudo a divisão dos poderes, não é concentração. É o momento que você cria assim, esses poderes, e que você tem os três, e cada um na sua esfera. Eles têm que ser harmônicos, não têm que ser cúmplices, né? Exatamente, eles têm que olhar, o juiz não é
o político, o juiz, tem que ter predicados de isenção, de verdadeiro, né, que realmente faça o seu discurso, que é a sentença, de maneira a fundamentar aquilo que realmente ele vai aplicar. E não, às vezes, assim, ter um ímpeto pessoal. Todos aqueles que personalizam no governo fogem à lei e destroem a democracia. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, essa audiência qualificada. Você pode acompanhar toda essa entrevista também pelo YouTube e pelo site noticiasturaqui.com e o Informa na Hora. Esse programa está no ar pelo canal aberto 5.3 da TV Informa na Hora. Foi uma satisfação. Muito obrigado. Agradeço ao senador a gentileza de estar conosco, passando um pouco da sua experiência, da sua sabedoria. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço a cordialidade dessa nossa entrevista, podcast, né, que é o nome mais moderno. Podcast Sem Papas na Língua. Sem papas na língua. Eu acho que a gente aqui não freou nada. Foi um testemunho daquilo que a gente pensa. E Com a certeza. verdade tem que haver essa igualdade, essa coincidência entre o que você faz e o que você pensa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.